Daí surgem nomes. E dois nomes que têm mais destaque é o Dória, que está jogando todo o peso dele, o peso político na questão da vacina, e, infelizmente, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes que está desempenhando um papel de serviçal da direita e da centro-direita, que é o campo que ele está se colocando. Esses dois estão aí tentando disputar o apoio de frações das classes dominantes. Por aí, dificilmente, eles comporão numa frente ampla, porque essa frente ampla, ela inevitavelmente terá uma grande força de esquerda nela, que são nós, os comunistas dos diversos matizes, o PT com lá seus problemas, o PSB. Né? Então, nós temos uma série de partidos que, ao compor essa frente ampla, têm condições de dar um rumo democrático de centro-esquerda. E, claro, que o Ciro já disse, olha, nessa daí eu não entro. Ele prefere o que? A aliança à direita. O Dória nem comenta, porque o campo dele é outro. Então, creio que esse debate da frente, ele é importante, mas se nós compreendermos a existência, por que existem os partidos políticos, e respeitar a existência dos outros partidos políticos, nós podemos ter mais flexibilidade para ir construindo essas alianças. O que se configura, a exemplo das eleições anteriores, se não é uma aliança formal, com documento passado e registrado em cartório, é que, no processo do primeiro turno, não se agride, né, em determinado campo e concentra no inimigo principal. Para quê? Para facilitar uma composição no segundo turno. É isso que tem ocorrido. Agora, veja, enquanto nós estamos discutindo isso, mesmo vivenciando um tempo de pandemia, nós esquecemos que a base real de poder no nosso campo são os assalariados, são os trabalhadores, são as parcelas empobrecidas da sociedade. Então, nós, de uma certa forma, por essa luta parlamentar e institucional assumir um volume muito grande, nós deixamos um pouco de lado isso. Então, veja, a nossa força não está no discurso de frente ampla, está em buscar reorganizar, organizar os diversos setores existentes na sociedade para que possamos fazer frente a isso. Vejamos aqui, pegando aqui, voltando aqui, que é o tema que a gente pegaria, na Comuna de Paris. Pode dizer, o que ocorre com o deflagrar da Comuna de Paris? Já havia setores organizados. Em 18 de março, havia setores organizados, que, apesar de toda a repressão existente no Segundo Império, o governo napoleônico, ele, pelo seu desgaste, teve que ir fazendo concessões no sentido de permitir certa organização da classe operária, dos trabalhadores, das associações, inclusive permitiu que membros franceses das associações operárias e de trabalhadores fossem ligados à Internacional e participassem das reuniões da Internacional. Permitiu que houvesse sessões da Internacional em Paris. Muito frágil, mas tinha. Então, ele teve que fazer concessões. Eu estou colocando isso para dizer, olha, o deflagrar da Comuna de Paris não foi um movimento espontâneo. Havia forças organizadas, só que não estavam unificadas, porque havia várias correntes, conforme está publicado. Então, veja, naquele contexto, o que Marx diz? Marx diz, olha, é um perigo, tudo leva a uma insurreição popular em Paris e em algumas maiores cidades da França. E que isso seria o quê? Seria uma aventura. Seria uma aventura, porque levaria ao massacre do melhor que a classe operária e os trabalhadores tinham produzido naquele momento. E foi o que ocorreu. Quais as lições que nós extraímos disso aí? É que é preciso organização. Esse é o elemento fundamental. Organização, e claro que depois da Comuna de Paris se chegou à teorização e à formulação do partido político, do partido proletário, não é, como chamada força dirigente nesse processo. Se você chegasse em Paris, 1870, com a queda do Império, a derrota da Guerra Franco-Prussiana, caiu o governo. 2 de setembro, perde a guerra. 4 de setembro, as massas se insurgem, de certa forma muito débil, mais organizada, e vão às ruas, proclamam a Terceira República. E como havia um vazio de poder, eles vão e formam um governo provisório, que naquele momento foi hegemonizado e dominado pelos setores da burguesia, do que nós chamamos de neo-jacobinos, em alianças com setores da monarquia, que persistia. E a classe operária foi representada, inclusive,
com 2 membros no governo provisório neste momento, mas não consegue ter força suficiente. Nesse contexto, num contexto de radicalização, o que fazer? É dizer, não, segura e não vão provocar insurreição, né? Independente da vontade dos alertas que Marx tinha feito, e vários outros, inclusive membros da Internacional, não teve como impedir o deflagrar da insurreição em 18 de março. O que foi esse 18 de março? Onde hoje está lá a Sacré-Cœur, né, a catedral linda, né, nos padrões estéticos burgueses, né? Ela foi construída depois, né? Mas aquilo lá era um morro, um local alto que dominava toda Paris. A perda da guerra para os prussianos que marcham rumo a Paris e cerca determinadas áreas de Paris. Então, o que a população faz? Aí tem que ter uma certa organização, faz uma subvenção, faz vaquinha, faz um levantamento de recursos e compra canhões que bota no Montmartre para defender Paris. E defender Paris não só contra os prussianos, é defender também contra as tropas do Thiers, que era o governo francês reacionário, que desencadeia a repressão. E veja, na madrugada do dia 18, depois de ter esse projeto elaborado e essa realidade, o que ocorre? Thiers manda tropas para ocupar o Morro Montmartre e tirar os canhões, desarmar a população. E aí há um destaque importante. As mulheres tomam a frente e resistem, não permite a retirada dos canhões. Você podia prever isso racionalmente, que não aconteceria? Do ponto de vista da análise científica, é impossível. Depende, porque a realidade depende da análise do conhecimento e de uma série de outros elementos que interferem nisso. Então, veja, podemos aprender com essa experiência. O que isso nos diz hoje? Nos diz hoje que é preciso a organização, é preciso respeitar as outras organizações correlatas, próximas politicamente a nós, para discutir um projeto minimamente coletivo e conjunto. Então, nós estamos num momento de aliança, de tentativa de aliança em cima de um projeto minimalista. É o mínimo necessário para levar e consolidar essa união. E aí não é só ficar discutindo 2022, conforme, inclusive, a mídia, a grande imprensa e o Bolsonaro têm agido e têm colocado. Nós entrando no debate desse engodo. Ô, Silvio, só uma questão aqui. Primeiro, lembrar que você fez um artigo sobre as mulheres na comuna, que eu projetei aqui, os internautas podem achar no nosso portal lá, do grabois.org.br. Agora, você viu que tem uma polêmica aqui, o Glauco Lobo e o Mário Fonseca, na análise que você faz do Ciro Gomes, que você chegou a usar o termo serviçal da direita, segundo aqui o Mário Fonseca. Ou seja, eu já emendo uma pergunta. Isso que você está dizendo aí, de você fazer aliança, você tem que partir, o que eu entendi da sua análise, você tem que partir de um ponto de unidade, tá, um programa minimalista, como você falou aí você vai fazer, consequentemente, a unidade do seu entorno e você vai ampliando essa unidade até onde der. Então, se você diz que o Ciro Gomes é serviçal da esquerda, aí eu te pergunto provocativamente, você não pode dizer que o PT também é serviçal da direita? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos ficar discutindo só a posição de hoje do Ciro Gomes. Tem ciristas entre nós, mas eu gostaria de recordar aqui qual é a origem política do Ciro Gomes, né? De onde ele vem, por onde ele anda, por onde que ele percorre, e antes das eleições de 2018, quando ele não é aceito como candidato do PT, ele rompe, ele passa a atacar vigorosamente, principalmente o Haddad e o Lula. É só pegar, está publicado. O centro do ataque dele é ao Lula e ao PT. Tanto que ele teve aquele papel terrível de traidor, que no segundo turno, com a polarização existente, ele vai para Paris, porque ele sabia que se tivesse uma vitória do Haddad, a derrota do Bolsonaro, o campo político para a ação dele poderia ser reduzido. E ele é uma pessoa que guarda mágoa. Ele guarda mágoa, você observa. Eu queria chamar a atenção. Ao contrário, como dizia o Ronaldinho, não é chumbo trocado? Eu até me nego a entrar nesse tipo de debate, porque quem quer defender Ciro, defenda.
faça campanha. Eu não vou perder tempo e ficar me desgastando com esse tipo de debate, porque tem argumento para tudo. Tem argumento até para justificar a vaca ser atolada. Então, eu pessoalmente tenho essa opinião, e quando tenho oportunidade eu a expresso, mas não entro nesse tipo de debate. Não vou gastar tempo e bilis, né? E provocar algumas cisões ou provocar raivas de quem está do lado de lá. Aqui nós estamos conversando, o Ricardo Tristão, o Mário Fonseca, o Glauco Lobo estão discordando de ti, nós estamos debatendo aqui, fica à vontade. É conversa de camaradas. Excelente. Na verdade, não é um seminário, né? É uma conversa. Então, a conversa tem um certo grau, Silvio, de superficialidade, porque você fica dando tiro para tudo que é lado, né? E quem assiste tira lá suas conclusões.